Olá, meus queridos que vão fazer a prova agora no domingo. Eu tô aqui para conversar com vocês sobre um tema que vocês me pediram, os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. E olha quem tá aqui comigo, o nosso Vadmozão, que como fala minha amiga, minha parceira, Ana Cristina, é o seu amor, o seu amigo, o seu amante, o seu namorado, o seu tudo na hora da prova. Vai estar lá junto com você, com as suas remissões super especiais para você lembrar de todo o conteúdo que é importante, tá? E a gente vai conversar aqui nesse vídeo dos crimes que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente a partir do artigo 228. Só que o ECA, ele começa a falar da parte penal um pouquinho antes, porque ele vai conversar conosco sobre ação penal, por exemplo, sobre algumas disposições gerais. Então, olha, abra o seu Vadmozão aí, se você está com a edição atualizada do nosso VAD, você vai abrir na página 539 do Estatuto. E o artigo 225 vai falar o seguinte pra gente. Este capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a criança ou adolescente, por ação ou omissão, sem prejuízo do disposto na legislação penal. Então, veja bem, quando o artigo 225 fala sem prejuízo do disposto na legislação penal, a primeira coisa que eu quero que você raciocine comigo é, será que nós podemos ter, então, crimes em que a criança ou adolescente é vítima, mas que não esteja no Estatuto da Criança e do Adolescente? Sim, gente, é possível. É possível que na prova, por exemplo, você se depare com estupro de vulnerável, ou então com crime de homicídio praticado contra criança ou adolescente, lesão corporal e tantos outros. Agora, como que você vai saber se você vai tipificar uma conduta dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente? Claro que por ser uma lei especial, e desde a época da faculdade que você estuda isso, que você sabe que pelo princípio da especialidade, a lei especial prepondera sobre a geral, então é lógico que você, primeiro que tudo, vai procurar se a conduta tem previsão legal no Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque é lógico que se há uma previsão especial, você vai aplicar o Estatuto, a não ser que tenha posteriormente ao ECA vindo uma lei e realizado uma alteração, por exemplo, no Código Penal e tirado um crime de dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas isso é uma lei posterior, tá? Critério cronológico, e passado para dentro do Código Penal. Um exemplo disso é quando nós falamos de uma previsão contida no artigo 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 244-A do ECA, que aliás sofreu alteração recente, vai dizer o seguinte pra gente: submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do artigo 2º desta lei, à prostituição ou à exploração sexual. Aí, gente, o que aconteceu? Em 2009, nós tivemos uma alteração no nosso Código Penal, que foi promovida pela Lei 12.015, e essa lei, ela incluiu dentro do Código Penal o crime do artigo 218b. E aí eu queria que você pegasse o seu VAD, abrisse no artigo 218b e olhasse como esse artigo contém algumas previsões muito, mas muito parecidas, algumas até mesmo iguais ao artigo que a gente acabou de olhar. Principalmente se você olhar para os artigos como um todo, se você olhar para os parágrafos do artigo 244A e 218B, 244A do ECA, 218B do Código Penal. Aí vem a pergunta, Cris, mas então, se a lei 12.015 de 2009, ela, pelo menos aparentemente, passou a tratar esse crime dentro do Código Penal, será que eu ainda vou aplicar o 244A do ECA? Ou eu vou aplicar o 218B do Código Penal para aquele que submete um menor de 18 anos à prostituição, à exploração sexual? E aí, gente, isso estava, de certa forma, muito sedimentado na doutrina. Tínhamos alguns julgados também, dizendo o seguinte: olha, como a Lei 12.015, ela trouxe esse crime para dentro do Código Penal, ela teria revogado tacitamente o 244A do ECA. No entanto, a gente está com um probleminha aí. No ano passado, a Lei 13.440, ela deu nova redação
para o preceito secundário do artigo 244-A. Passou a estabelecer o seguinte, veja, reclusão de 4 a 10 anos e multa, além da perda, essa é a parte nova, tá? Além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da Unidade da Federação, Estado ou Distrito Federal, em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. Então, gente, veja bem, quando essa lei entrou em vigor, a 13.440, isso causou um espanto na doutrina. Porque, afinal de contas, essa lei alterou um artigo que estava sendo considerado como tacitamente revogado pelo artigo 218b do Código Penal. E aí, veja, como essa lei ainda é muito nova, é uma lei de 2017, a gente não sabe como que ao certo a nossa jurisprudência, a nossa doutrina vai se sedimentar, se pacificar em relação a isso. Então, olha, se uma questão dessa cai em uma prova, por exemplo, é lógico que se você não está tratando da elaboração de uma peça processual, se você está respondendo a questão em si, é interessante que você cite essa alteração legislativa, é interessante que você fale do 218b, é interessante que você levante essa problemática que nós passamos a ter quando a 13.440 entrou em vigor. Porque, afinal de contas, ela faz surgir, sem sombra de dúvida, um questionamento na nossa doutrina e na nossa jurisprudência, que é, afinal de contas, aquele que submete criança ou adolescente à prostituição ou exploração sexual. Ele vai ter o seu crime tipificado no 218b, que, aliás, é crime hediondo desde 2014. O 218b do Código Penal foi incluído na Lei de Crimes Hediondos pela Lei 12.978, que entrou em vigor no dia 22 de maio de 2014. Então, olha que interessante. Pode ser uma tese bem legal de defesa sustentar o afastamento do 218b. Ora, se uma lei altera o 244-A do ECA como tese de defesa, você pode se valer disso para dizer, olha, o legislador entendeu, então, que o artigo 244-A do ECA ainda está em vigor. Entendeu? Agora veja, em termos de alteração legislativa, quando nós falamos do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é só isso que a gente tem para discutir não, tá? Mas para seguir uma linha didática, eu vou voltar com você aqui para o início da parte de crimes. Então nós vimos o seguinte, que o fato de termos crimes contra criança ou adolescente no ECA, isso não faz com que criança e adolescente não possa ser vítima de crime previsto no Código Penal. Pode sim. Claro que primeiro a gente procura no Estatuto da Criança e do Adolescente. Afinal, se a conduta ela está prevista no ECA e o ECA é lei especial, então pelo menos a princípio ele prepondera sobre o Código Penal, a não ser que, o que nós estávamos falando, se uma lei altera o Código Penal e traz uma conduta para dentro do Código Penal. Tranquilo? Prosseguindo na nossa análise, você também precisa saber acerca da ação penal. O ECA ele não precisava nos falar nada, mas ele nos diz o seguinte, olha aí. No artigo 227, ele vai dizer, os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Então, olha, não tem representação para crime no ECA, não tem queixa, não é de ação penal privada. Caso ocorra um crime contra a criança ou adolescente, a criança ou adolescente seja vítima de um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, não precisa de nenhuma manifestação de vontade, por exemplo, dos responsáveis por aquele menor de 18 anos, para que o Ministério Público faça o quê? Ofereça a denúncia. Um outro aspecto interessante ainda em relação aos crimes do ECA é o seguinte, será que o ECA prevê modalidade culposa? E olha, isso é uma exceção. O ECA, via de regra, nos traz crimes dolosos. Nós só temos 2 crimes que admitem modalidade culposa no Estatuto da Criança e do Adolescente, que são os artigos 228 e 229. Se você olhar para esses artigos, você vai perceber que eles trazem no parágrafo único a seguinte previsão, se o crime é culposo. E vai trazer, logicamente, uma pena diferenciada. Só que você não vai encontrar essa previsão nos demais artigos. Isso significa que os demais crimes do ECA são punidos apenas a título de dolo. E o ECA prevê, de certa forma, uma variação em relação aos bens jurídicos tutelados. Por exemplo, quando a gente olha para alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, como
caso do 228, do 229, a gente percebe algumas tutelas, por exemplo, ligadas à saúde da criança e do adolescente, ou ao direito de informação. Mas quando a gente olha para outros crimes, como, por exemplo, quando a gente percebe o artigo 230 e o artigo 231, né? A conduta, por exemplo, é de quem apreende ilegalmente, quem priva de liberdade ilegalmente um menor de 18 anos. Ou ainda, a conduta do delegado que, ao chegar um adolescente na delegacia e ele seguir todo o trâmite quando um adolescente pratica ato infracional, ele deixa de comunicar a apreensão daquele adolescente ao juiz da infância e juventude, à família. Ou seja, há alguns crimes no ECA que eles vão prever, vão tutelar o bem jurídico ligado à liberdade do menor de 18 anos. É o caso desses dois artigos que eu mencionei, o 230 e o 231. E você precisa tomar cuidado pelo seguinte: em alguns aspectos, alguns desses crimes aqui, como esses que eu acabei de mencionar, eles são muito parecidos com os crimes de abuso de autoridade. Se uma pessoa ela é presa ilegalmente, aquele que prende ilegalmente comete abuso de autoridade, crime previsto na Lei 4898 de 65. Mas se esse alguém que for apreendido, porque quando a gente fala de adolescente, a gente não fala em adolescente ser preso, o adolescente ele é apreendido. Então, aquele que apreende ilegalmente o adolescente não pratica abuso de autoridade, pratica crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E olha, falando desses crimes mais importantes, desses destaques que você precisa ter mais cuidado na hora da prova, eu mencionaria para você também o artigo 243 do ECA. O 243 do ECA, na sua atual redação, ele vai trazer a seguinte conduta: vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica, ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Gente, olha só. Essa redação do 243, ela não é da origem do ECA. Muito pelo contrário. O ECA ele não trazia previsão expressa de bebida alcoólica. Então, você tem que prestar atenção nessa lei que incluiu a previsão da bebida alcoólica no artigo 243. Que lei foi essa? Foi a Lei 13.106. Agora, gente, essa lei ela é de 2015. E essa lei ela só entrou em vigor no dia 18 de março de 2015. Então, imagina que apareça na sua prova a conduta de uma pessoa que serviu bebida alcoólica ao menor, mas fez isso antes do dia 18 de março de 2015. A gente pode dizer que essa pessoa praticou crime previsto no ECA? Crime previsto no 243? Não, porque essa lei ela é maléfica. Ela traz para dentro do artigo 243 do ECA o que não tinha. Aliás, antes dessa lei, o STJ, por exemplo, entendia que servir bebida alcoólica para menor de 18 anos caracterizaria mera contravenção penal. Então, aquele que serviu bebida alcoólica menor de 18 anos antes da vigência da 13.106, que, repito, isso se deu no dia 18 de março de 2015, só vai poder responder, no máximo, por contravenção penal. Cris, mas essa lei 13.106 revogou essa contravenção penal. Sim, é verdade, revogou. E trouxe a conduta de servir bebida alcoólica para dentro do ECA. Trouxe a previsão como crime. Mas olha, uma lei que transforma uma contravenção penal em um crime é maléfica, gente. E não pode retroagir. Afinal de contas, a gente sabe que, de acordo até com previsão constitucional, a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu, ok? Como eu estava falando, o ECA prevê ainda outras modalidades criminosas, afinal de contas, nós temos alguns bens jurídicos tutelados diversos. Por exemplo, imaginemos que você se depare com uma situação que tem a ver com pornografia infanto-juvenil, com cena de sexo explícito ou cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Onde que você vai encontrar essas previsões? Dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente também. Não se trata de pedofilia, essa expressão não é correta. Pedofilia não necessariamente vai ser tratada pelo direito penal como um fato típico, ilícito e culpável.
Afinal de contas, o pedófilo, a pedofilia pode ser caracterizada como uma doença e o pedófilo pode, a depender da situação, ser tratado como inimputável. Então, é correto nós falarmos em crime de pornografia infanto-juvenil. Porque se você fala crime de pedofilia, você pode estar utilizando, está se valendo aí de uma contradição em termos, tá? Então, é crime de pornografia infanto-juvenil. E eles estão previstos a partir do artigo 240 do ECA. Na verdade, 240, 241, 241A, B, C e D. E o 241E vai dizer para você, vai esclarecer o que é uma cena de sexo explícita ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Eu comentei aqui com você alguns dos principais artigos previstos no ECA, mas tem mais um que eu quero comentar para a gente fechar. É o crime de corrupção de menores. O 244B do ECA, se você não estiver com seu VAD, aí eu vou ler para você. Ele vai dizer o seguinte: corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-a a praticá-la. Esse crime também não é da essência do ECA. Ele foi incluído pela Lei 12.015 de 2009, mas ele não surgiu nessa época. A conduta, a previsão da corrupção de menores antes dessa lei encontrava-se na Lei de Corrupção de Menores, na Lei 2252, uma lei, olha, muito antiga. Então, na verdade, o que a 12.015 fez foi tirar o crime de corrupção de menores de dentro dessa Lei de Corrupção de Menores e trazer para dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí vem a pergunta: se uma pessoa adulta comete um crime junto com um menor, será que para ela responder também pela corrupção de menores, precisa se comprovar que a conduta dela efetivamente corrompeu a criança ou adolescente? Ou basta que ela tenha cometido o crime na presença, junto com, induzindo a criança ou adolescente, o menor de 18 anos? E embora a gente já tenha uma controvérsia antiga sobre isso, hoje em dia nós temos um enunciado sumulado. E de acordo com esse enunciado sumulado, o crime de corrupção de menores, ele é de natureza formal. O que significa isso, gente? Que independe de prova de efetiva corrupção do menor. Onde é que está isso? Está no enunciado 500 do STJ. Então, de acordo com o enunciado 500 do STJ, o crime de corrupção de menores, por ser de natureza formal, ele independe da prova da efetiva corrupção. Então, se eu praticar um crime junto com um menor de 18 anos, eu vou responder pelo crime e vou responder ainda pela corrupção de menores, pelo 244B. E claro, é importantíssimo você utilizar como fundamentação o enunciado 500 do STJ, ok? Foi um grande prazer estar aqui com você nesse vídeo. Eu espero que as dicas tenham servido para você entender melhor alguns crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Beijo no coração!